Então, pessoal, hoje nós vamos avançar no nosso estudo da programação com o Python, né? E o que acontece? Até o momento, nossos pequenos programas e algoritmos, eles estavam na forma linear, né? Qual que é a forma linear? É quando eu tenho um programa que ele segue um único caminho. Então ele vem por esse caminho, ele executa essa tarefa, depois ele continua, ele executa a próxima tarefa, que seria a próxima linha de comando, e ele continua e ele executa a próxima e assim por diante, né? Isso é uma estrutura de programação linear, onde eu tenho os códigos em sequência e o programa executa naquela sequência e não tem desvios ao longo do caminho, né? Mas o que acontece é que na grande maioria das vezes nossos algoritmos vão ter algum tipo de desvio, eles vão ter algum momento que o computador vai precisar ir para um caminho ou outro, ou seja, decidir se ele vai executar uma tarefa ou outra. Esse tipo de programação é o que a gente chama de programação condicional. E o que acontece então é que em um dado momento existe um teste a ser feito. O computador faz um teste numa condição. Se o resultado desse teste for verdadeiro, o programa, né, o algoritmo segue por um caminho. Se o resultado desse teste for falso, o algoritmo segue por outro caminho. Então, dependendo do resultado desse teste, que pode ser um teste muito simples, como por exemplo, se x é maior do que 5, ou se x é igual a 42. Então, é um teste, muitas vezes simples, que determina se o programa vai seguir por um caminho ou por outro, tá? Então, os resultados desse teste vão ser sempre verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai ser executado um certo conjunto de comandos, que eu vou chamar aqui de bloco 1. Se for falso, vai ser executado um outro conjunto de comandos, que eu vou chamar aqui de bloco 2. Ou seja, dependendo do resultado do teste, verdadeiro ou falso, uma parte do código vai ser executada ou outra parte do código vai ser executada. Depois disso, né, depois que aconteceu essa decisão de executar o bloco 1 ou o bloco 2, de acordo com o resultado do nosso teste, o programa ele volta para o que a gente chama de fluxo normal, né? Que seria o fluxo, vamos dizer assim, seria o programa principal, que não tem condição nenhuma. Seria o programa que sempre é executado, né? Então ele continua aqui, né? E daqui ele segue para os demais comandos, né? Segue para o restante do algoritmo. Então, o que é importante entender? É justamente esse desvio que acontece, né? Na programação sequencial, que era o que a gente vinha fazendo, não tem desvios no algoritmo. Já na programação condicional, que é o que a gente vai estudar hoje, existem caminhos diferentes dentro do meu algoritmo. E qual caminho vai ser executado, se é o código dentro do bloco 1 ou o código dentro do bloco 2, depende do resultado desse teste aqui, se foi verdadeiro ou se foi falso. Para usar essas condicionais, né, esses testes condicionais, nós usamos uma estrutura chamada de if, né? Na verdade é em minúsculo, if. If em inglês significa se, né? Se, ou seja, se isso acontecer, faça isso. Então, a gente vai ver agora na prática como funciona essa estrutura do if, do se.
Bem, o que é importante lembrar então nesse momento, né? É que se eu vou fazer um teste, eu vou fazer um teste condicional, que o resultado dele vai ser verdadeiro ou falso. Eu preciso conhecer os chamados operadores relacionais. Os operadores relacionais são um conjunto de operadores que me permitem testar condições, como por exemplo, x é igual a 5, x é maior do que 5, y é menor do que 0. Então são condições que eu consigo testar usando esses operadores relacionais, que seria exatamente esse maior. Vou colocar uma célula de texto aqui, né? Então os operadores relacionais seriam exatamente esses: maior que, menor que. Eu posso ter também o operador de igualdade, que é igual, igual, né? Então não confundir com o operador de atribuição, que foi o que a gente viu no último vídeo, que é quando eu quero criar uma variável, eu atribuo um valor para ela. Aqui, lá é somente um igual, aqui são dois iguais. Isso é um operador de igualdade. Eu estou testando se uma coisa é igual a outra. E tem o operador também de diferença, né? O operador de diferença. Tá? Vou colocar aqui para a gente. Então, esses são os principais operadores. Temos outros também. Opa, aqui eu coloquei um, mas é uma exclamação, né? Temos também o operador de maior ou igual e o operador de menor ou igual. Tá? Então, esses são os operadores relacionais. Então, testo se algo é maior do que um valor, se é menor do que um valor, igual ou diferente de um valor, né? O que é importante a gente saber? Que esses operadores relacionais, então a gente viu na aula passada os operadores aritméticos, né? Soma, subtração, tudo isso. Viu o operador de atribuição e agora a gente está vendo os operadores relacionais. Esses operadores relacionais, eles sempre depois que tem um teste, o resultado do teste é um valor booleano, que a gente chama. O que é um valor booleano? Esse valor é verdadeiro ou falso. Isso que é um valor booleano. Ele só pode ser esses dois valores. Só pode conter esses dois valores, ou verdadeiro ou falso. No Python, a gente vai chamar isso de true, se for verdadeiro, né? E false, se for falso. Então, esses são os valores booleanos que a gente tem no Python, tá? True significa verdadeiro e false significa falso. Ou seja, o resultado do teste foi verdadeiro, no caso do true, ou o resultado do teste foi falso, no caso do false. E é justamente com esse verdadeiro ou falso que a gente vai definir o que é executado dentro do nosso algoritmo. Então, continuando, vamos testar aqui, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 maior do que 3, tá? Eu vou colocar aqui no Colab, eu estou usando aqui o Colab, né? A gente consegue colocar direto sem precisar do print, tá? Sem precisar do print. Mas eu poderia colocar também aqui dentro do print, tá? Mas eu vou colocar direto aqui porque o Colab nos dá essa facilidade. Então, se eu vou testando aqui 2 maior do que 3, isso é um teste. Isso é um teste. 2 maior do que 3. Isso vai ter um resultado booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Vamos executar isso aqui. A primeira vez demora um pouco, né? Pronto. Então eu tenho aqui o resultado false, ou seja,
falso. E tá correto, né? Porque 2 não é maior do que 3. 2 não é maior do que 3. Então isso é um resultado falso. Outro teste, um teste de igualdade. Eu quero saber se 5 é igual a 5, né? Ou seja, eu comparo sempre o elemento da esquerda com o elemento da direita, tá? Igual aqui em cima, eu comparei se o elemento da esquerda 2 era maior do que o elemento da direita 3. Nesse caso foi falso. E nesse caso aqui eu estou comparando se o elemento da esquerda, que é 5, é igual ao elemento da direita, que é 5, né? E nesse caso foi verdadeiro. Obviamente, né? Mas nós também podemos usar, por exemplo, com variáveis. Se eu digo aqui que x recebe o valor de 5, x recebe o valor de 5, vamos testar isso aqui, ó. X recebe o valor de 5, tá? Então agora x vale 5. E agora eu vou testar. X é igual a 5. Então aqui foi uma atribuição, tá? Então eu vou até diferenciar, vou colocar um comentário. Lembrando, gente, a gente usa o hashtag no começo das linhas para colocar comentários. Então tudo que vier depois do hashtag é ignorado. Então, operador de atribuição, certo? Então eu estou dizendo que x recebe o valor de 5. E aqui é o operador de igualdade. Então eu estou comparando x, o valor de x é igual a 5. Vamos executar isso daqui. Deu um valor de true, um resultado de true, ou seja, verdadeiro, né? X tem um valor de 5. E é exatamente isso que a gente definiu aqui em cima, né? Então, vamos continuando. A gente pode testar os outros operadores, ó. Por exemplo, 2 é diferente de 7. 2 é diferente de 7. Eu vou ter o resultado true, né? Porque é verdadeiro. 2 é diferente de 7. Da mesma forma, eu posso usar aquele x, essa variávelzinha que eu fiz ali em cima. X é diferente de 7. Vamos ver isso? X é diferente de 7. E eu tenho um resultado de true. X é, sim, diferente de 7, né? Porque x tem o valor de 5. E aí, então, pessoal, e assim eu consigo usar todos os operadores relacionais. Olha só, então 37 menor do que 21, eu vou ter um resultado de falso, né? Da mesma forma, eu poderia testar se x, que é a minha variável aqui em cima, ó, que eu criei ela lá em cima, x é menor do que 21, eu poderia testar isso. E eu tenho um resultado de true, ou seja, verdadeiro, porque x vale 5. Então, é verdade que ela é menor do que 21. Eu consigo fazer esses testes também para textos, né? Não somente com números, mas para textos. Por exemplo, vou criar uma variável chamada p, e ela vai ter o texto Python, né? Lembrando, sempre que eu quero definir um texto no Python, eu uso aspas. Então, entre aspas aqui. Então, essa variável p, agora que eu criei, ela tem o texto Python, é o valor dela, né? E agora eu posso fazer um teste. Se p é igual a esse texto aqui. Esse é o valor de p? Verdadeiro. Assim como eu também posso testar se p é diferente de outro texto, como por exemplo Java. Então p, que é essa minha variávelzinha aqui, né? Ela é diferente, o valor dela é diferente desse valor aqui. Vamos executar isso, ele vai me dar verdadeiro também. Ou seja, o valor de p, que é Python, é diferente desse texto Java, né?
isso está correto. Então, eu consigo fazer testes condicionais, né? Testes, tanto usando números como usando strings, né? Que são textos ou caracteres. Então, só mais um exemplo aqui. Se eu disser que a variável s tem o valor de sim, e depois eu testar se a variável s é igual a não, né? Então aqui é um teste. 2 iguais a igualdade é o teste. Eu estou testando isso e vou ter o resultado false, ou seja, falso, né? Então assim eu consigo fazer testes diretamente com os valores, como eu consigo fazer testes usando variáveis, que na verdade é a grande coisa que a gente vai fazer aqui, né? Os nossos testes geralmente vão envolver alguma variável. Então, será, né? O teste vai ser sempre envolvendo alguma variável na grande maioria das vezes, para eu saber se algum valor que eu tenho na minha variável é maior do que um número ou menor do que um número de referência, ou se o texto que eu tenho numa variável é igual, pode ser, por exemplo, o texto pode ser o nome de uma espécie. Esse nome dessa espécie é igual a tilápia, é igual a lambari, e por aí vai. Então eu posso testar também os textos, né? Tanto variáveis numéricas quanto variáveis de string. Mas bem, até agora a gente só estava usando os operadores relacionais, né? A gente não fez a estrutura condicional, veja só. A estrutura condicional é essa daqui, vou até apagar essa outra aqui do lado, ó. A estrutura condicional que a gente está estudando hoje é essa daqui. Essa é a estrutura condicional, onde acontece um teste e dependendo do resultado verdadeiro ou falso, um determinado conjunto de comandos vai ser executado, né? Então, onde que entra esse teste? Ele entra aqui junto com o if, né? Então, if é o comando que eu uso para condicional. Então, if significa se. Então, vamos testar isso aqui. Eu vou deixar uma célula em branco para separar um pouco o nosso código, né? Então, eu vou dizer que x recebe o valor de 2, certo? Então, x recebe o valor de 2. X era 5 lá em cima, né? Mas aqui eu redefini x. Agora eu digo que x é 2. E agora vamos usar um teste condicional. Como que eu uso um teste condicional? Eu coloco o comando if, que é se, e depois dele, eu dou um espaço, e depois dele eu coloco o teste que eu quero fazer. Qual que é o teste que eu quero fazer? Vamos, por exemplo, dizer que o teste que eu quero fazer é se x é maior do que 3. Esse é o teste. X é maior do que 3. E depois eu coloco 2 pontos. Como é que eu leio essa linha? Eu leio assim: se, né, if, então se x for maior do que 3, faça. E aí, o que é para acontecer se x for maior do que 3? É o que eu colocar dentro do meu if. Como assim colocar dentro do meu if? Você viu que quando eu dei um enter aqui, o cursor do mouse ele veio, ó, vou até aumentar um pouco o zoom, certo? Ó, o cursor do mouse ele veio aqui, ó, ele veio um pouco, ele tá com recuo, né? Essa linha tá com um recuo, ó. Deixa eu colocar um print aqui, ó. Coloquei um print, tá vendo? Esse print ele tem um recuo. Isso quer dizer que esse print faz parte desse if daqui. Ou seja, se o resultado desse teste for verdadeiro, esse print vai ser executado. Então é assim que eu defino o que deve ser executado se o teste for verdadeiro. Lembra, ó, voltando para o nosso esquema aqui, ó, se o resultado for verdadeiro, como eu tenho aqui, tem um bloco de código que vai ser executado. E se o resultado for falso,
pode ter outro bloco de código para ser executado. No nosso caso não tem ainda, né? Mas poderia ter outro bloco de código para ser executado. Então vamos lá. Como funciona? Funciona assim, ó. Então, se x for maior do que 3, faça o que? Execute o que está dentro do if. Né? Então, sempre que o resultado do teste é verdadeiro, que estiver dentro do if, como é que eu sei que está dentro do if? Por esse espaço aqui, que a gente chama de indentação. Tá? Então, esse espaço aqui é conhecido como indentação. E ele nada mais é do que um tab. Você tem que apertar a tecla tab do teclado. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, se eu quero que esse print fique dentro do if, ou seja, ele seja executado se o if for verdadeiro, se o resultado do teste for verdadeiro, basta eu apertar a tecla tab. E ele está agora indentado, isso significa dizer que ele está dentro do if. Não usem a tecla espaço, certo? Você pode querer fazer isso aqui, por exemplo. Não faça isso, porque a chance de erro é muito grande. Então, use a tecla Tab. Fica em cima do Caps Lock. Bem, vamos executar isso aqui, né? A gente já conversou muito. Ó, executou. Não aconteceu nada. Olha só, eu executei, vou executar de novo. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o resultado do teste foi falso, né? Olha só, x é 2, x vale 2. Então, quando eu faço esse teste aqui, o resultado foi falso. Então, o que tem dentro do if é ignorado. Então, se o resultado for falso, o que tiver dentro do if é ignorado. Mas, se o resultado for verdadeiro, se eu colocar aqui que x vale 7... Se o resultado for verdadeiro, olha só, o que está dentro do if agora é executado. Então, olha só como funciona uma condicional. Então, essa é a estrutura de uma condicional. Quando eu tenho um resultado verdadeiro no meu teste, o que está dentro do if é executado. Se o resultado for falso, o que está dentro do if é ignorado. Mas lembra que eu falei que o programa continua depois da condicional, né? Ele não acaba aqui, pode ter mais coisa depois disso. Então, se eu vou colocar de novo aqui, então, x igual a 5, tá? Vou redefinir x aqui, x igual a 5. E aí vamos fazer esse seguinte exemplo. Se x for maior do que 3, faça esse print aqui. Certo? Mas eu vou colocar outro print aqui, ó. Coloquei outro print aqui. Vamos analisar essa situação, gente. Esse primeiro print, eu sei que ele está dentro do if, porque ele tem essa indentação, né? Então ele está dentro do if, ou seja, ele só vai ser executado se o resultado desse teste for verdadeiro. Beleza? Mas depois desse meu if, eu tenho esse outro print. Quando acaba o if, né? Quando não tem mais comando. Quando é que o if acaba? Quando não tem mais nenhum comando dentro dele, tá? Então aqui, por exemplo, esse só tem um comando dentro dele, mas poderia ter quantos eu quisesse. Como esse comando aqui está fora do if, porque ele não está indentado, então ele está fora do if, ele sempre vai ser executado. Então vamos ver isso aqui, ó. X recebe o valor de 5. E agora, vamos fazer essa nossa condicional. Olha só o que acontece. Apareceu o print, estou dentro do if, e apareceu o print, opa, aqui eu escrevi errado, apareceu esse outro print aqui, estou fora, né? Por que isso aconteceu? Porque primeiro o if faz o teste, x é maior do que 3, verdadeiro.
Então ele executa o que está dentro do if, que é esse primeiro print. Depois ele continua o programa, ele continua o algoritmo. E o que é que tem depois? Esse outro print somente. Tá? Então, depois do if, fora do if, o programa continua. Aqui o if acaba, né? E continua o programa aqui. Então, se eu mudar o valor de x aqui para 0, e eu vou executar novamente a minha condicional, olha só que interessante. Só tem agora um print, que é o print estou fora. Por quê? Porque esse primeiro print aqui, ele foi ignorado. Por que ele foi ignorado? Porque ele está dentro do if, né? Ele está dentro do if, por conta dessa indentação aqui. E o resultado do teste do if foi falso, né? Porque x vale 0 e 0 não é maior do que 3. Então o resultado foi falso. Se o resultado do teste foi falso, o que está dentro do if é ignorado. E como esse print está fora do if, né? Eu sei disso porque ele não tem indentação, ó, ele está aqui nesse alinhamento, não tem recuo na linha, né? Então ele está fora do if. Então ele sempre é executado. Se tiver fora do if, vai ser sempre executado, né? Porque o teste é para saber se eu executo o que está dentro do if. É para isso que serve o teste condicional. Se ele for verdadeiro o resultado, eu vou executar o que está dentro do if. Se ele for falso, eu vou ignorar o que está dentro do if. Tudo bem? Mas todo código se o código não está dentro do if, ele sempre vai ser executado. Vamos fazer agora um exemplozinho bem simples, né? Considerando o fator de conversão alimentar, tá certo? Então, o fator de conversão alimentar, ele nada mais é do que a razão entre a quantidade de ração que eu forneço para o animal e o peso daquele animal, né? A biomassa daquele animal. Então, vamos considerar um exemplo aqui, onde eu tenho uma quantidade de ração de 1.500 gramas, pode ser? E um peso final do animal de 1.000 gramas, tá certo? Considerar esse exemplo aqui. Como que eu vou colocar aqui também? Como que eu calculo esse fator de conversão alimentar? É a razão entre a quantidade de ração e o peso, né? Então, é a ração dividido pelo peso. Vou colocar um print para a gente ver o resultado, que é o fator de conversão alimentar. Bem, deu 1,5. Nesse caso aqui, eu gastei 1.500 gramas de ração para ter 1.000 gramas de peixe, né? Do animal que estiver sendo criado. Então, deu o valor de 1,5. Então, quanto menor esse valor, melhor, né? Porque quer dizer que eu gastei menos ração para ter o mesmo peso, tá? Então, se eu colocar aqui 1.200 gramas de ração, por exemplo, e executar novamente, o FCA vai ser de 1,2. Então, é melhor. Eu gastei menos ração, então gastei menos dinheiro também, certo? Beleza, vamos considerar esse cenário aqui. E agora eu vou voltar para 1.500 aqui, tá? Vou voltar para 1.500. E agora vamos fazer a seguinte condicional. Vamos dizer que eu quero exibir uma mensagem na tela. Se o FCA for menor ou igual a 1,2, eu quero exibir a mensagem que é um ótimo FCA, né? É 1,2, quer dizer que foi muito eficiente o seu cultivo, tá? Então eu quero dizer que quero exibir essa mensagem. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar isso numa condicional, né? Num if. Então, se if o FCA for menor ou igual, né? If FCA for menor ou igual a 1,2, faça o que? Um print de seu FCA está ótimo. Seu FCA está ótimo. Então, ele vai testar o valor de FCA é menor ou igual a 1,2 e ele vai dar esse print aqui, se for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro. Vamos lá? Ó,
Aqui não deu print nenhum, né? Não deu print nenhum. Não apareceu nada na tela. Por quê? Porque o FCA é 1.5. Então esse teste aqui foi falso. Vamos voltar ao FCA. Vou colocar aqui, vou mudar a quantidade de ração. E o FCA vai ficar igual a 1.2. Legal, vamos executar de novo esse if. Agora sim, né? Como meu teste é se o FCA é menor ou igual a 1.2. Nesse caso aqui ele foi igual a 1.2. Então ele me deu que o meu FCA está ótimo. Porque o teste foi verdadeiro. E o que tiver dentro do if é executado nesse caso. E poderia ser menor. Vamos supor que o FCA foi de 1.1. FCA de 1.1. Olha só. Eu vou rodar esse if e ele de novo vai mostrar a mensagem. Porque foi menor do que 1.2, né? Então esse teste foi verdadeiro. Então esse vai ser sempre o esquema, gente. Se o teste for verdadeiro, o resultado do teste for verdadeiro, o que está dentro do if é executado. Se for falso, o que está dentro do if é ignorado. Mas perceba que quando eu tenho um FCA mais alto, né? Eu vou voltar aqui para os 1.500 gramas de ração. Aí me dá um FCA de 1.5. Quando eu tenho um FCA mais alto, não aparece nada na tela. Deixa eu executar isso aqui, ó. Não aparece nada na tela. Então a pessoa fica meio nas cegas aqui. A pessoa fica meio perdida, né? Porque não apareceu nada na tela. Então, o que é que seria o interessante aqui? Eu colocar um outro if para testar se o FCA é maior do que 1.2. E aí eu vou dizer que o FCA da pessoa não está tão bom, né, do cultivo, não está tão bom, que ele poderia ser melhor, basicamente, certo? Ele poderia ser melhor. Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente coloco outro if. Tem esse primeiro if, depois eu coloco o outro if. If o FCA for maior do que 1.2, faça o que? Um print. Seu FCA pode melhorar, tá certo? Lembrando que os valores aqui são simplesmente de exemplo, tá? Então eu tenho esse primeiro print, tenho esse primeiro if e tenho esse segundo if, tá? Tudo bem? Então o primeiro if ele testa se o FCA é menor ou igual a 1.2 e o segundo testa se o FCA é maior do que 1.2. Então vamos executar isso aqui. Executei, né? Olha só o que apareceu. Seu FCA pode melhorar. Porque o valor do meu FCA é 1.5. Então, esse primeiro if, o teste resultou em falso. E esse segundo if, o teste resultou em verdadeiro, né? Porque 1.5 é maior do que 1.2. Então, lembrando novamente, sempre que o teste tem um resultado falso, o que está dentro do if é ignorado. Sempre que o teste tem um resultado verdadeiro, o que está dentro do if é executado. Se eu mudar novamente aqui o valor da ração para 1.100 gramas, eu vou ter um FCA de 1.1. E aí, se eu executar novamente esses meus dois ifs, ele vai me resultar aqui, ó, que seu FCA está ótimo. Então ele me deu esse primeiro print e ignorou esse outro print aqui, porque a condição foi falsa. Tudo bem, gente? Então a gente pode usar quantos ifs a gente quiser no nosso código, no nosso algoritmo. Mas percebam o seguinte: esse caso aqui que a gente está tendo como exemplo, vamos analisar ele direito, né? O que acontece? Se o FCA, no primeiro if diz se o FCA for menor ou igual a 1.2, ele vai me mostrar esse print. Beleza. Só que o outro if é para se o FCA for maior do que 1.2. Só que avalia aqui comigo. Se o FCA não for menor ou igual a 1.2, se ele não for menor ou igual a 1.2, obrigatoriamente ele vai ser maior. Vocês concordam? Ele tem que ser maior. Se ele não é 1.2 nem menor do que 1.2, ele só pode ser maior do que o 0.2. É a única situação possível aqui.
se ele não for menor ou igual? Ele vai ter que ser maior do que 1.2. E aí nesses casos, ou seja, esse segundo if aqui, ele está funcionando para qualquer outro valor, basicamente. O que a gente está fazendo aqui? Se o FCA for menor ou igual a 1.2, dê esse print na tela. Para qualquer outro valor de FCA, dê esse outro print na tela. É basicamente isso, né? E só que tem um jeito melhor de fazer isso do que usando outro if, né? É usando uma estrutura conhecida como if else. Estrutura if else, que nada mais é do que o se não. Ou seja, se algo for verdadeiro, execute esse código. Se não, ou seja, para qualquer outro resultado, execute esse outro código. Vamos reescrever isso aqui. Ficaria assim: se o FCA for menor ou igual a 1.2, execute esse meu print. Né? Se o FCA for menor ou igual a 1.2, execute um print. Só que agora eu quero o seguinte, que para qualquer outro valor de FCA, ele execute esse outro print. Então essa é a estrutura if else. Ou seja, ele vai testar o if, ele vai testar essa condição aqui, tá? Se ela for verdadeira, o que está dentro do if é executado. Se ela for falsa, o que está dentro do else é executado. Olha só a sacada aqui. Então, se a condição for verdadeira, o que está dentro do if é executado. Se a condição for falsa, o que está dentro do else é executado. Então, é muito útil quando a gente quer testar, fazer um testezinho. Se ele for verdadeiro, eu quero fazer alguma coisa, e para qualquer outro, por qualquer outro motivo que ele seja falso, eu quero fazer outra coisa. Tudo bem? É tanto que percebam o seguinte: o else não tem teste. Eu não tenho que colocar aqui FCA maior, não sei o que. Else não tem teste, porque o else é executado quando o teste do if é falso. Tá? Então, se o teste do if foi falso, o que está dentro do else é executado. Vamos lá. Olha só. Deu o resultado aqui. Seu FCA é ótimo, né? Por quê? Porque meu FCA está com um valor de, vamos subir aqui para ver, 1.1. Mas se ele tiver o valor de 1.5, ou vou até aumentar, se ele tiver um valor de 2, né? Coloquei aqui 2.000 gramas de ração, o FCA vale 2 agora. E eu executar isso aqui de novo, olha só, seu FCA pode melhorar. Esse é o print que eu recebi agora. Por quê? Porque o teste do if foi falso. Então, a estrutura if else é muito útil e a gente usa ela recorrentemente, né? Porque eu faço um teste, se for verdadeiro, vai acontecer o que está dentro do if. Se for falso, vai acontecer o que está dentro do else. Isso é um jeito muito bom de eu trabalhar no meu algoritmo, justamente levando para um caminho ou para outro, o if e o else. Mas, gente, ainda tem mais opções da gente trabalhar com condicionais, tá certo? Que é a estrutura if, elif, else. If, elif e else. Nesse tipo de estrutura é o seguinte, ó, percebam o seguinte: nessa estrutura if else eu tenho duas situações. Se for verdadeiro, é executado o que está dentro do if. Se for falso, é executado o que está dentro do else. Pronto, duas situações possíveis. Vai ser executado o que está dentro do if
ou vai ser executado o que está dentro do else. Legal. Mas em alguns casos, em alguns momentos, eu tenho vários casos, eu tenho vários testes, eu tenho várias condições que eu quero testar. Então eu tenho tipo caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7. Então, essa estrutura de if-else, ela não vai funcionar muito bem nesse caso, porque o if-else são só duas situações. O verdadeiro e o falso. O if e o else. Já aqui, quando eu uso o elif, eu leio o elif como caso. Eu gosto de ler o elif como caso. Acho que fica mais fácil. Então é caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 e assim por diante. Então vamos reescrever essa nossa mesma estrutura aqui usando um elif, tá? Então eu gosto de começar sempre, você começa sempre com os casos extremos, né? Então vai do menor pro maior, vamos dizer assim, nesse caso aqui. Então, se o FCA for menor ou igual a 1.2, a gente vai dar aquele nosso print lá de seu FCA está ótimo. Então, se o FCA for menor ou igual a 1.2, vai ter esse print aqui. Legal. Aí agora que entra o elif. O elif, que é outra possibilidade, é outro caso. Elif FCA menor do que 1.6. O que é que eu vou fazer? Vou dar um print aqui de seu FCA é razoável. Certo? É razoável. Menor que 1.6. E se tudo isso for falso, o que vai ser executado é o que está dentro do else, que é este FCA pode melhorar. Ou seja, se esse teste aqui, FCA menor do que 1.2, for falso, e esse segundo teste aqui, FCA menor que 1.6, for falso, o que está no else vai ser executado. Então, sempre lembra, gente, o else não tem teste. Você percebe? Ó, o if a gente faz um teste, no elif a gente faz outro teste, mas no else não tem teste nenhum, porque o else é executado se todos os outros testes forem falsos. Então, somente se esses dois testes aqui forem falsos, é que o else vai ser executado. Vamos ver isso aqui então, né? Se eu executar isso aqui, qual que é o valor do meu FCA? 2, né? O valor do meu FCA é 2. O que é que vai aparecer na tela aqui então? Este FCA pode melhorar, né? Por quê? Porque fez o primeiro teste com o if, ó. FCA foi menor ou igual a 1.2? Falso. Testou o elif agora. FCA foi menor do que 1.6? Falso. Então, não tem mais teste nenhum para fazer. O que ele fez? Executou o que está dentro do else, né? Então, tudo foi falso, todos os testes foram falsos. Então, foi executado o que está dentro do else. Vamos voltar aqui o nosso FCA para 1.1. Nosso FCA agora vale 1.1. Vou executar isso de novo. E ele me deu o resultado aqui, ó. Seu FCA está ótimo, que é exatamente o que está dentro do meu if, né? Já aqui o teste foi verdadeiro. Vamos fazer agora ser executado o que está dentro do elif. Vamos mudar o valor aqui do nosso FCA para 1.5. 1.5. E vou executar de novo essa minha estrutura. Olha só que interessante. Apareceu agora para mim. Seu FCA é razoável. Por quê? Porque ele testou o if e deu falso. FCA é 1.5. Então, esse teste foi falso. Depois ele testou o elif. O FCA é menor do que 1.6? Verdadeiro, verdadeiro. Então, ele imprime isso aqui na tela. Então, essa estrutura de elif, ela é muito útil
quando eu tenho várias possibilidades, vários casos, tá? Eu posso ter quantos elifs eu quiser. Se eu precisar de 30 elifs, aqui eu posso colocar, tá certo? Geralmente a gente não usa tanto assim, mas se eu precisar eu posso colocar. Então, tudo bem, gente? Então, a estrutura que a gente tem de condicional, a gente pode usar somente o if com o else, ou if, elif e else, né? Ou seja, o if, né, se eu tenho uma condicional, eu tenho que ter o if, ele é obrigatório. O else, ele é opcional. O else é opcional, eu só uso se eu quiser, não precisa, né? E o elif eu vou usar sempre que eu tenho vários casos possíveis, várias situações possíveis, eu vou usar o elif. Então mesmo aqui, ó, nessa estrutura aqui, se eu quiser tirar esse else, eu posso, porque o else é opcional. Então eu posso tirar esse else aqui, executar e vai rodar normalmente, tá? O else, ele é opcional. Mas eu vou deixar ele aqui para ficar a estrutura completa, tá certo? Então, gente, vamos fazer aqui um exemplozinho prático. Vamos imaginar que eu tenho um cultivo de lambari e aí eu quero saber, vou perguntar o tempo de cultivo e dependendo do tempo de cultivo eu vou dizer qual que é a quantidade de ração para colocar, tá? Então, eu vou considerar 3 momentos aqui. Um cultivo de até 30 dias, né? No primeiro mês de cultivo. No segundo mês de cultivo vai até 60 dias. E no terceiro mês de cultivo vai até 90. Vamos considerar que o lambari vai estar no ponto de abate por 90 dias, tá? Então, eu vou considerar essas 3 coisas. 30, 60 e 90. Então, primeiro, eu vou pegar o tempo de cultivo. Eu vou pegar isso do usuário usando um input. Então eu tenho que, mas é um input numérico, né? Então eu tenho que transformar para número. Lembra, sempre que o input é numérico, eu tenho que transformar para número. Como o tempo de cultivo é em dias, é um número inteiro. Então eu vou transformar para inteiro o meu input. E aqui nos parênteses do input eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça na tela. Então digite o tempo de cultivo. Pronto. Então, eu vou pegar o tempo de cultivo. E agora, para 30 dias, eu vou dizer para ele colocar uma certa quantidade de ração. Até 60 dias, outra quantidade. Até 90 dias, outra quantidade. Então, if o tempo de cultivo for menor do que 30, eu vou colocar um print aqui. Use... alimente com 10% da biomassa, tá certo? Então eu estou informando aqui que ele deve usar 10% da biomassa, deve calcular 10% da biomassa que ele tem no viveiro para colocar como ração. É a taxa de arraçoamento que a gente chama, tá? Então aqui é simplesmente esse print. Não tô nem calculando, tô só dando esse print aqui, só essa informação. Agora, e se ele tiver até 60 dias, né? Se ele tiver até 60 dias, então eu vou usar um elif. Se o tempo de cultivo for menor do que 60, eu vou dizer alimente com 5% da biomassa, que vai diminuindo ao longo do tempo, né? E tem o 90 dias, né? Se o tempo de cultivo for menor do que 90. Então agora eu vou usar outro elif. Elif, tempo de cultivo menor do que 90. O que eu vou fazer? Um print alimente com 1,5% da biomassa. Por que eu usei 1,5 com vírgula aqui? Porque é um texto, né? Então eu posso usar essa vírgula aqui. Beleza, né? Aqui já tá resolvido. Se for menor do que 30, ele vai dizer para alimentar com 10%. Se for menor do que 60,
ele vai dizer para eu alimentar com 5. Se for menor do que 90, ele vai dizer para eu alimentar com 1,5, né? Aí você me pergunta, mas professor, se o tempo de cultivo for, por exemplo, 5 dias, 5 dias não é menor do que 60? E não é menor do que 90 também? Não vai ser verdadeiro para isso aqui tudo? E aí você está correto. Vai. Só que, como isso aqui é executado em sequência, ele vai fazer primeiro esse teste aqui. Do tempo de cultivo menor do que 30. Então, se esse teste for falso, é aí que ele vai procurar o próximo. E se esse teste for falso, aí que ele vai passar para o próximo. Ou seja, se o tempo de cultivo for 5 dias, como a gente fez o exemplo aqui, esse primeiro teste aqui já vai ser verdadeiro. Tá? E aí ele já ignora esses outros elifs, tá? Quando eu estou usando o elif, se eu tenho um resultado verdadeiro aqui nesse começo, o resto ele já não é mais testado, certo? Quando eu estou usando o elif. O if não, o if sempre é testado. Se eu colocar 5 ifs em sequência, se eu colocar 10 ifs em sequência, sempre vão ser testados, todos os ifs, tá? Mas nesse caso aqui, quando eu estou usando um elif, se algum deles for resultado verdadeiro, os que tiverem depois não vão ser testados. Por isso que eu falei, sempre começa do menor para o maior, né? Assim você vai testando gradativamente. Vamos executar isso aqui e ver se está funcionando. Tempo de cultivo igual a 5. Alimente com 10% da biomassa. Correto, porque ele deu verdadeiro logo aqui nessa primeiro teste. De novo, vou colocar o tempo de cultivo igual a 32 dias. Eu enter. Alimente com 5% da biomassa. Beleza? Correto também, porque ele testou esse primeiro aqui, foi falso, ele passou para o segundo, foi verdadeiro. E aí ele já deu esse print. Bacana. E se eu testar por último aqui com 70 dias? Alimente com 1,5% da biomassa. Então, fez o primeiro teste, deu falso. Fez o segundo teste, deu falso. Fez o terceiro teste, deu verdadeiro. Então ele deu esse print que está dentro desse elif, né? Deu 1,5% da biomassa. Gente, eu vou só fazer um parênteses aqui para mostrar o que eu acabei de falar, que quando eu uso elifs, o que é executado sempre que eu tenho um teste verdadeiro, quando eu estou usando elifs e eu tenho um teste verdadeiro, ele para de testar os demais elifs, os outros elifs, tá? Porque lembra, o elif é como se fosse caso 1, caso 2, caso 3. Então se o caso 1 já foi verdadeiro, eu não olho os outros mais. Se o caso 2 já foi verdadeiro, eu não olho os outros mais, tá? Então sempre que eu estou usando elif, se um for verdadeiro aqui, se um elif for verdadeiro, ele já não executa os outros. Mas os ifs sempre são executados. Se eu tiver um if, sempre é executado. Vou mostrar isso para vocês agora. Ó. Tirei aquele elif que eu tinha aqui, esse último elif, e eu coloquei ele eu transformei ele num if. Certo? Então agora o que acontece? Ele vai fazer esse primeiro teste aqui, que é um if, né? Vai fazer o teste do elif e ele vai fazer sempre esse último teste aqui, porque esse último teste é um if, então o if sempre é executado. Então ele vai fazer esse teste aqui também. Vamos ver aqui, ó, na prática. Então se eu colocar 5 dias de cultivo, olha só, ele me deu 2 prints agora. Alimente com 10%,
e alimente com 1,5. Por quê? Porque 5 foi verdadeiro aqui, né? E aqui, como depois eu tenho um elif, já não foi executado, porque esse primeiro já foi verdadeiro. Só que depois eu começo um outro if. Eu comecei de novo um if. Então, o if, sempre que eu começo um novo if, esse if sempre é executado também. O teste dele, né? O teste é executado. Então, ele testou. 5 é menor que 90? Verdadeiro. Então, ele colocou aqui também. Tá? Então, para qualquer valor, então, ó, se eu colocar 45, ele vai me dar os dois prints. Se eu colocar 89, ele vai me dar somente um print, né? Porque esse if foi falso e esse segundo if foi falso também. Então aqui ele me deu somente um print, foi o print do 90, tá? Mas eu vou voltar aqui para usar o elif. Prontinho. Então voltamos aqui. Se eu colocar 78 dias de exemplo, ele vai me dizer alimente com 1,5% da biomassa, que é esse terceiro caso, né? Mas veja só o que acontece. Se eu digitar aqui, eu estou com lá 120 dias, estou com 120 dias de cultivo. Ele não vai me dar resultado nenhum. Não deu print nenhum. Por quê? Porque esse teste foi falso, esse teste foi falso e esse outro teste foi falso. Então ele não me deu print nenhum. Como que eu posso fazer agora para dar algum aviso caso esses 3 testes forem falsos? Eu uso um else, né? Então o else ele sempre funciona assim. Se todos os testes acima foram falsos, né, ele vai ser executado o que está dentro dele. Então print está na hora da despesca. Vamos colocar assim, né? Por que eu estou colocando está na hora da despesca? Porque se o tempo de cultivo não é até 30 dias, não é até 60 e não é até 90, não é menor do que 90, quer dizer que ele é maior do que 90. É qualquer valor maior do que 90. Então já passou o tempo de cultivo dessa espécie aqui nessas condições. Então já passou. Então está na hora de despescar. Tá? Então isso é o else. Sempre que todos os testes acima foram falsos, o else vai ser executado. Por isso que o else não tem teste. O else não tem teste. Tá? Tudo bem, né, gente? Então, a gente viu, são estruturas complicadas no primeiro momento. Então, a gente precisa treinar e praticar, resolver exercícios disso daqui, tá? Treinar é pegar esse mesmo código aqui, mudar os valores e ver o que acontece. Testar com novos valores, mudar a estrutura e ver o que acontece. A gente precisa fazer isso, tá? Porque essa estrutura de if else e também usando o elif, num primeiro momento ela pode parecer muito complicada, mas quando você começa a fazer alguns exercícios, você vai ver que ela é bem simples na verdade. Foi verdadeiro, é executado. Foi falso, não é executado. E no caso do else, se tudo foi falso, o else é executado. E aí, gente, essa estrutura a gente pode organizar do jeito que a gente quiser dentro do nosso algoritmo, né? Eu posso inclusive colocar um if dentro de outro if. Então eu estou fazendo um teste dentro de outro teste. Então se o primeiro teste for verdadeiro, eu vou testar outra coisa para saber se ela é verdadeira também. Vamos fazer um exemplozinho disso aqui. É dessa forma. Então eu copiei, tá? Só copiei aqui exatamente o mesmo código. Copiei aqui exatamente o mesmo código. E agora vamos dizer o seguinte, que eu quero só colocar, eu quero só adicionar um teste aqui para saber se a pessoa está trabalhando com lambari, né? Porque esses dias e essas porcentagens só funcionam para o lambari. Então se a pessoa estiver trabalhando com outra espécie, esses dias e essas porcentagens não vão fazer sentido para outra espécie, é só para o lambari. Então eu vou fazer um teste para saber se a pessoa está trabalhando com lambari, né? Então eu vou pegar o input da pessoa.
Vou vir aqui em cima, ó. Opa. Vou vir aqui em cima e pegar o input da pessoa. Espécie. Vou criar uma nova variável chamada de espécie, que vai ser um input. Como é um input de texto, ele vai dizer o nome da espécie. Não preciso converter para número, né? Já que é um texto. Qual que é a mensagem que eu quero exibir? Qual a sua espécie? Tipo uma pergunta que vai aparecer na tela. Então agora eu estou pegando o input da espécie dessa pessoa. E agora o que é que eu quero fazer? Se a espécie não for lambari, eu vou exibir uma mensagem dizendo que esse programa não trabalha com essa espécie. Tá? E se a espécie for lambari, eu vou continuar o programa, vou executar isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo. Então isso aqui tudo vai estar dentro da condicional. Então, recapitulando, se a espécie não for lambari, como é que eu faço isso? Eu vou colocar um if espécie for diferente de lambari, né? Então, se a espécie for diferente de lambari, se a espécie for diferente de lambari, o que é que eu vou fazer? Eu vou informar que não trabalhamos com esta espécie. Eu nem sei qual é a espécie, eu nem preciso saber, porque aqui eu só trabalho com lambari. Então, se a espécie for diferente, eu simplesmente não trabalho com ela. Certo? Então, se a espécie for diferente de lambari, eu informo que a gente não trabalha com ela. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou dizer que não trabalhando com essa espécie. E se isso aqui for falso? Se isso aqui for falso, quer dizer que espécie é igual a lambari. Então eu vou colocar isso tudo dentro do else. Para fazer isso, basta eu indentar todo esse meu algoritmo aqui de baixo, apertando a tecla Tab. Pronto, ó. Tá vendo? Tudo isso agora está indentado dentro do else. Então agora como ficou esse meu algoritmo? Eu vou pegar o input do usuário de qual que é a espécie que ele trabalha. Se a espécie for diferente de lambari, eu executo o que está dentro do if. Se a espécie for diferente, né? Ó, é o operador que eu estou colocando aqui, certo? O teste que eu estou fazendo é se ela é diferente. Eu não estou testando se ela é igual. Estou testando se ela é diferente. Se ela for diferente, então eu vou dar esse print. Então, se isso for verdadeiro, eu vou dar esse print. E se for falso? Se for falso, eu executo o que está dentro do else. Que é isso daqui. Então vamos testar? Sempre testem esses algoritmos. Qual a sua espécie? Eu vou colocar tilápia. Olha só, não trabalhamos com essa espécie. Por quê? Porque ele testou espécie é diferente de lambari. É verdadeiro, porque eu digitei tilápia, né? Então ele me deu esse print aqui. E se eu digitar lambari? Enter. Opa, agora ele me pediu o tempo de cultivo. 66 dias. E ele me deu, me disse para alimentar com 1,5% da biomassa. Bacana. Então veja só, o que foi que aconteceu? Ele testou, a espécie é diferente de lambari? Falso. É falso, né? Porque eu digitei lambari, então não é diferente. Então, falso. Se foi falso, ele ignora o que está dentro desse if e ele executa o que está dentro do else. E o que está dentro do else é todo aquele algoritmo que a gente fez anteriormente. É o que está dentro do else. Tudo bem, gente? Então, esse assunto de if, else, e nesse caso aqui que a gente acabou de ver, o que a gente chama de condição alinhada, né? É um if dentro de outro if. A gente usa bastante, então é bem importante que vocês pratiquem e exercitem
essas condicionais, né? Falar, professor, qual que é o caso mais comum da gente usar? Mais comum da gente usar é o if else. If else. If else. É o mais comum da gente usar, né? As situações que a gente tem vários casos, a gente vai precisar usar o elif, né? Mas na maioria das vezes é mais comum a gente usar o if e o else. Inclusive dessa forma aqui, com um if dentro de outro, né? Porque você faz um teste, depois você faz outro teste. Gente, então brinquem com esses algoritmos, testem esses números, mudem os valores, mudem a estrutura. Vai dar vários erros, vai, mas é o único jeito de a gente aprender. A gente vai errando, 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 e aí a gente vai percebendo como não fazer a coisa. E aí você acaba então chegando no resultado correto, né? Na solução correta, que você vai aprendendo qual que é o jeito correto de fazer. Tudo bem? Então, essa foi a parte 1 dessa aula. A gente vai ter uma outra parte, a parte 2 dessa aula, onde a gente vai ver os operadores lógicos, que é quando eu quero fazer testes múltiplos, comparações múltiplas, né? No mesmo if eu quero testar mais de uma coisa, mas isso é assunto para a próxima parte dessa aula e até lá.